Olá, meus irmãos queridos, um bom dia a todos vocês, em Cristo Jesus. Esta manhã nós nos encontramos mais uma vez na nossa sala. Aqui estudamos a nossa lição, o chamado de Abraão. Nessa terça-feira nós estamos começando o nosso dia, mais uma vez buscando a presença do nosso Deus. Que bom, não é? Podemos ouvir Deus falar conosco. O chamado de Abraão. Muito bem, a história mostra para nós, Gênesis no capítulo 12 é a base do nosso estudo, quando Deus, através do seu plano, do seu projeto, de levar o conhecimento através do Evangelho a todo o mundo, Deus ele chama Abraão. E nesse chamado que Deus faz a Abraão, Deus disse: de ti eu farei uma grande nação. Ou seja, ali Deus estava, vamos dizer assim, refazendo ou reafirmando a sua promessa de enviar o Messias para ser o nosso resgatador, para ser o nosso redentor. Quando Deus disse para Abraão: de ti farei uma grande nação, Deus estava dizendo: de ti nascerá o Redentor, Cristo Jesus, da sua descendência, e ele será o Salvador de todo o mundo, dos gentios, inclusive nós que somos gentios. Por isso essa promessa maravilhosa de Deus. Mas para isso, meus queridos, Abraão estava vivendo num determinado lugar, ali em Ur dos Caldeus, entre uma família que logo após ali a Torre de Babel, quando praticamente o mundo todo já estava corrompido outra vez, muito longe dos caminhos de Deus, os descendentes de Noé havia se rebeliado contra o nosso Deus, desviado do propósito de Deus, e então Abraão fazia parte dessa descendência, mas Abraão ainda temia Deus, ainda conhecia a Deus, embora a sua família, terá o seu pai, que ali já era muito voltado para o paganismo, para a idolatria. E então Deus diz para Abraão no chamado: Abraão, você precisa sair da sua casa, sair de meio aos seus parentes, em meio à sua família, e você vai para uma terra para onde eu vou te mostrar, e então ali eu vou formar de você uma grande nação, um grande povo. Meus irmãos, às vezes, muitas vezes, dependendo da família aonde você vive, há muita dificuldade, quem sabe, para ali você temer a Deus, obedecer a Deus, adorar a Deus. Claro que às vezes Deus a permita para que você seja uma testemunha viva do poder de Deus ali em meio a essa família. No caso de Abraão, era impossível Abraão continuar ali em meio à família do seu pai, adorando o verdadeiro Deus. Abraão até também correria o risco até de ser influenciado com ali o paganismo, com se envolver com a adoração pagã, e por isso Deus o chamou, Deus o tirou dali, da terra de Ur dos Caldeus, levando para a terra de Canaã, onde ali Deus
com a sua promessa, formaria dele uma grande nação. Muito bem, nós conhecemos, né, essa história. Abraão ouviu e aceitou o chamado de Deus, e ele então foi exatamente pela fé para onde Deus o havia conduzido, né? Com a sua esposa, com os bens que ele havia adquirido, ali os seus animais. Abraão então saiu ali com os seus servos, né? Ló também, o seu parente, saiu com ele, né? E foi para a terra por onde Deus o havia, né, conduzido. Muito bem, ali Deus formou, né, ali através da geração de Abraão, né, Isaac, Jacó, depois os seus descendentes desceram para a terra do Egito, né, depois daquela fome, né, nós conhecemos a história das 7 vacas gordas e depois as 7 vacas magras, né, seria 7 bons anos, e aqueles 7 últimos ruins anos, né, devoraria tudo que havia produzido naqueles 7 bons anos, e houve uma grande fome. E então aquela nação, os descendentes de Abraão tiveram que descer para o Egito, e ali ficaram por 4 séculos, né, 400 anos, e infelizmente ali, né, influenciado pelos deuses egípcios, eles também perderam, né, a noção do verdadeiro Deus, e também como escravos, né, sem nenhum tipo de direito, viver ali uma vida terrível, né, uma vida de clamor, uma vida de sofrimento, né, uma vida totalmente escrava. Até que Deus, ele, por meio de Moisés, né, nós conhecemos a história que Moisés, ele foi um menino, né, que nasceu ali no Egito, né, entre o povo de Israel, mas Moisés, ele foi por alguma circunstância parar, né, nas mãos da filha de Faraó, e foi educado, foi criado ali sobre aquela cultura, né. Moisés teve a oportunidade de estudar nas melhores faculdades egípcias, né, fazer ali doutorado, mestrado, pós-doutorado. Moisés era um homem, como diz o texto, muito sábio, um homem muito grande, né? Praticamente ele estava sendo preparado para ser ali também um rei egípcio, né? Mas Moisés nunca tinha isso no seu coração. O desejo dele era estar com o povo de Deus, era ajudá-los, o seu povo, né, libertá-los, né. Essa era a vontade de Moisés, o desejo de Moisés. Tá? E até que um dia Moisés, ele vai ao encontro do seu povo, né, e ali, depois dele contemplar algumas cenas desagradáveis para os seus olhos ali, né, os seus descendentes, ou seja, os seus descendentes, os seus contemporâneos ali sofrendo, né, os seus irmãos ali como escravos. Moisés entrou ali em luta corporal contra aquele carrasco ali que fazia tudo que era ruim, desagradável ali com os seus contemporâneos. E então Moisés acabou matando uma dos egípcios ali, né? E Moisés teve que fugir, teve que sair, e Moisés foi para outras terras agora, né? Propriamente ali para Midian. E ali Moisés, né, das faculdades egípcias, as melhores faculdades, Moisés foi para o deserto ali cuidar de ovelhas, né? Deus precisava preparar Moisés melhor para que ele pudesse salvar o seu povo,
Tá? E Deus chama Moisés depois para... nós conhecemos a história, Deus chama Moisés para que Moisés volte ao Egito e agora para libertar o seu povo e por meio dele Deus então fazer grandes sinais e milagres, ali até para que o nome de Deus fosse conhecido ali em meio ao Egito. Tá? E Moisés, ele aceita o chamado de Deus, depois dele se sentir assim tão pequeno para uma causa tão grandiosa, e ele diz: Senhor, eu não posso porque eu tenho muita dificuldade, até mesmo no falar. Hoje eu já não sou mais como saí de lá naquela época. E Deus disse: não, pode ir que eu vou te capacitar, e você vai poder chegar para libertar ali o meu povo que está sofrendo muito. E então, meus irmãos, Moisés foi ali um tipo de Cristo, para salvar aquele povo ali dos meio aos egípcios e trazer então para a terra que Deus já havia prometido a Abraão, quando ele disse: de ti farei uma grande nação. Muito bem, nós temos aqui também a confirmação de Estevão, naquele dia quando ele estava ali sendo julgado e condenado para ser apedrejado por defender as verdades a respeito de Cristo como Messias, o enviado como Messias, e a morte de Cristo e ressurreição. Por essa razão ele foi condenado à pena de morte por ser apedrejado. E ali Estevão ele conta toda a história, desde a promessa de Deus a Abraão, o chamado de Deus para Moisés, a retirada do povo de Israel dali do Egito, e da descendência de Abraão. Deus cumpriria a promessa de levar por meio de Cristo Jesus a salvação para todos os povos de todas as nações, os gentios, que era considerado como um povo imundo para o judeu, e ali Estevão ele conta então toda a história, que era profética, tá? Do que Deus faria para salvar por meio de Cristo Jesus a todos os povos de todas as nações, independentemente da raça, língua, povos ou cultura. Tá? E realmente, meus queridos, o plano de Deus por meio do chamado de Moisés, ou por meio do chamado de Abraão e depois Moisés, era realmente fazer com que Deus pudesse salvá-lo, e formar um grande povo redimido por Cristo Jesus. E você sabe que você faz parte, não é? O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Tá? Abraão aceitou o chamado de Deus pela fé, mesmo sem sabendo para onde ele ia, porém ele foi conforme Deus o havia feito o chamado. Tá? Deus também tem nos chamado para aceitá-lo, essa oferta maravilhosa que é o plano redentivo, o plano da salvação. Tá? E é pela fé. Tá? Pela fé que nós o aceitamos, pela fé nós fomos redimidos, pela fé nós fomos salvos, ao aceitar essa graça maravilhosa oferecida por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário por cada um de nós. É por isso que você e eu fazemos parte da grande nação. Quando Jesus voltar, meus queridos, Jesus tem um povo preparado. E não são tão poucos assim. Tá? É um grande povo, uma grande nação que tem realmente aceitado a Cristo Jesus como seu Salvador. Que Deus te abençoe ricamente, meu querido irmão, minha querida irmã. Tá? E que você continue firme e forte nessa caminhada.
rumo à Canaã celestial. Você faz parte desta grande nação dos remidos por Cristo Jesus. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por fazermos parte pela fé da descendência de Abraão. Por meio de Cristo Jesus, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos salvou e nos libertou. E fazemos parte, ó Pai, deste povo pelo qual o Senhor, quando voltar, levará para o teu reino. Em nome de Jesus te agradecemos. Continue conosco neste dia e em toda a nossa vida. Em Cristo Jesus oramos. Amém.